Será que a sua empresa está pagando mais férias do que ela deve? Dentro do sistema da Sênior, a gente tem vários controles para poder te ajudar a evitar que a empresa tenha mais custos com a mão de obra do que ela normalmente teria. Então, fique aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para você como parametrizar o sistema de folha da Sênior para evitar que a empresa tenha esse custo indevidamente. Eu vou então começar aqui compartilhando, o sistema da Sênior a partir primeiro do meu slide. Nessa parte, primeiro eu queria começar dizendo que eu sou a Nelore Tolardo, há mais de 32 anos já conheço e presto assessoria para o sistema da Sênior. Vamos ver aqui no sistema da Sênior como é que a gente faz para tratar adequadamente o pagamento dos dias de férias que o trabalhador tem direito. Eu sou a Nelore Tolardo, tenho mais de 45 anos de departamento pessoal de legislação e rotinas trabalhistas e mais de 32 anos que já oriento o sistema de folha da Sênior. Então, aqui um breve currículo meu. Então, vamos lá. Para a gente entrar nesse assunto do direito de férias, a gente vai olhar aqui para o nossa CLT, e no artigo 129 ao 153, ela trata do capítulo das férias, o direito, como deve ser a concessão, como deve funcionar a aquisição e o que pode levar o trabalhador à perda do direito de férias em relação ao afastamento e também em relação às faltas injustificadas. Com isso, eu posso, então, a empresa pagar menos dias de férias. Mas como você vai saber se isso está sendo controlado adequadamente? Então, são os sistemas que podem te ajudar. E o sistema da Sênior tem uma parametrização para evitar que esse tipo de erro aconteça. Aí eu retorno essa pergunta e vamos responder lá no sistema. Será que a sua empresa está pagando mais férias do que o que ela deve? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o sistema e já vou mostrar qual é a parametrização que vai te ajudar a evitar esse tipo de problema. Dentro esse aqui é o sistema, no seu menu todo, e aqui nós temos o item das tabelas. Dentro dela você escolhe os gerais e depois situações. As situações de afastamento que podem gerar a perda ou a redução do direito de férias estarão aqui assinaladas. É muito importante porque como eu vou saber se está fazendo tudo certo? Eu tenho que verificar essa parametrização. Se ninguém olhar, se ninguém prestar atenção nessa parametrização, a empresa está sim pagando mais dias de férias do que ela deve. Então vamos lá, nós temos aqui uma lista enorme de situações de afastamento. Então, a partir do conhecimento que nós temos das situações que podem gerar perda, que seriam quais? O auxílio-doença, tanto faz a doença comum ou acidentário, toda vez que ele entra em auxílio-doença lá na Previdência Social, eu posso ter a perda daquele período aquisitivo de férias. Não é se ele ficar poucos dias, mas o que diz a CLT? 180 dias ou 6 meses, 6 meses ou mais, mesmo que descontínuos. Dentro do período aquisitivo, que são aqueles 12 meses que eu trabalho para adquirir o direito às férias, vão zerar. Eu vou perder o meu período aquisitivo. Então, a empresa não paga nada. Quando ele volta, começa novos 12 meses até ele galgar novamente o direito aos 30 dias de férias. Então, aqui no sistema da Sênior, nós temos no mínimo duas situações que tratam dos auxílios-doença. E na minha tabela é a 3 e a 4, Pode ser que na sua empresa ela tenha um outro código. Então, aqui identifico que o tipo da situação é 3. Aqui ela pode ser qualquer outro código, E venho aqui abaixo, vejam aqui o campo perda do direito de férias. Quando é que o nosso trabalhador perde? Quando o período afastado dele for superior a 180 dias, na questão de que seriam os 6 meses, 30 dias para cada mês, 180
naquele número financeiro, né, de 30 dias para cada mês. Então, ele vai perder o direito se durante o período aquisitivo dele o sistema contabilizar mais de 180 dias afastado. Automaticamente ele vai encerrar aquele período na data que você fizer ele retornar e a partir dali ele já abre automaticamente o próximo período para controlar os 12 meses novamente. Então, isso você vai sinalizar neste campo com a letra A. Se você abrir a lupa, você vai ver que tem outras opções aqui, mas para cada situação você tem que olhar o parâmetro correspondente, e neste caso é a letra A. Vai ter a letra L, quando é que a gente vai usar o L? Na situação 8, né? Na situação 9, desculpe, que é a situação de a licença é remunerada, você vai botar a letra L lá. Se ele ficar mais de 30 dias numa licença remunerada, o que diz a CLT? Perde o direito ao período aquisitivo de férias, dá por quitado o período aquisitivo de férias. A letra I interrompe, nós vamos ver ali, serviço militar, normalmente afastamentos para dirigentes sindicais, você vai usar a letra I de interrompe. Até onde estava o período, congela, fica o tempo afastado, no dia que voltar, continua contando até fechar os 12 meses. Então, ele interrompe a contagem, não é perda, né? E tem também a letra P, perde o avo correspondente ao mês. Jamais usem esse. Esse aqui não tem nada a ver com CLT. Isso aqui é para aquela empresa que não tem seletista, né? Que pode ser lá uma cooperativa, que pode ser uma empresa lá só com associados, mas quer controlar. Então, ela usaria isso aqui, vai ter um avo, né? A cada mês ele adquire o avo. Férias não é assim que se conta, então não use P nunca se você tem CLTs aí contratados. E o N não considera, vai ser para quando? Porque todas as demais situações em que isso não influencia, né? Então, a gente usa aqui o A. Então, também, mais aqui abaixo, você vai ver um outro campo, perde férias. O que eu digo para você? Se eu tenho um A neste campo, esse aqui tem que estar fazendo nada, tem que ter N de não. Eu nunca posso ter os dois sendo tratados ao mesmo tempo, tá? Então, aqui eu disse A, aqui vai ser não. Vamos para a nossa próxima situação, então, que é a de acidente de trabalho. Idêntica. Acidente de trabalho ou doença comum, entrou em previdência social, eu começo a contar os 180 dias para ver se o direito de férias dele vai ser eliminado ou não. Então, perde o direito com a letra A e o perde férias com não, porque os dois campos não podem estar fazendo alguma coisa. Depois, vamos adiante. Vejam que eu tenho muitas situações de afastamento aqui. O ideal é que você verifique todas elas. Aqui eu tenho serviço militar. Olha a letra I aparecendo. Serviço militar, o que diz a CLT? Para a contagem do período aquisitivo, retorna quando ele retornar. Coloquei o afastamento no sistema, no histórico do trabalhador. Fui lá no final do ano, quando ele voltou, encerrei. O sistema já vai olhar e vai continuar a contagem a partir daí. Então, é tudo muito automático, realmente, para que você aí no DP possa aproveitar seu tempo em coisas mais estratégicas. Vamos para o próximo. Licença maternidade. Nenhum prejuízo para as férias, então, não no campo perda e não no campo perde. Maternidade, embora não trabalhe, as férias não são prejudicadas. Demitido não há o que fazer, né? Licença sem remuneração. Ela também, em geral, ela interrompe. Normalmente, esse tipo de afastamento não dá direito a nada, então o que estava até onde ele se afastou está congelado aqui. Quando ele voltar, você continua, né? O contrato fica aqui suspenso. Quando ele retornar, você continua a contagem. Próximo, licença remunerada. A remunerada, se você quiser, pode utilizar aqui, com mais de 30 dias, suspende, né? Encerra o período. Mas há um entendimento aí, na questão até da Justiça do Trabalho, que se a iniciativa de deixar ele numa licença remunerada é do empregador, então não há que se falar em perda de férias, porque então eu concedo férias. Mas aonde se aplica a CLT? Quando é ele que pede a licença remunerada. Às vezes ele vai fazer um curso no exterior, precisa lá de meio ano fora do país, fora do trabalho. Então ele pede para a empresa, olha, às vezes é interesse também da empresa,
e ele ficar ganhando a remuneração mesmo não trabalhando. Então, nesse caso, poderia a empresa fazer, né, quitar o período aquisitivo dele. Então, a letra L, nesse caso, seria aplicado aqui. E o perde férias vai lá com a letra N, porque se um está fazendo algo, o outro não pode fazer nada. Além disso, vamos chegar aqui a paternidade. Licenças que são pagas, que são remuneradas, não prejudicam o direito de férias nunca. Você vai ter os dois campos com a letra N. Né? Então, maternidade, paternidade, as próprias férias, né? Também você remunera, não tem como fazer nenhuma consequência nas férias. Aviso prévio trabalhado também, né? Está trabalhando. A licença médica, os primeiros 15 dias não prejudica nada. Está ganhando pago, não prejudica nada. Aí nós vamos chegar aqui nas faltas injustificadas. Lá na empresa você pode ter N situações com faltas que você não paga, né? Mas, pelo menos uma delas todo mundo vai ter. Então, nessa você já vai dar o tratamento. Se você tiver mais situações, faça a comparação para dar o mesmo tratamento lá. O que acontece quando o empregado falta? Faltou um dia injustificadamente, eu não paguei o dia, às vezes eu até descontei o domingo, né? Ou o feriado daquela semana, e daí na outra semana ele vai, falta mais 2, 3, aí ele trabalha mais alguns meses, depois ele falta de novo, 1 ou 2. O que diz a CLT? Se ele faltar mais de 5 dias no ano, no período aquisitivo, ele começa a reduzir o direito. Né? De 6 a 14, reduz 6 dias, em vez de ganhar 30, ele vai ganhar só 24. De 15 a 23, ele vai reduzir de 24 para 18, ele perde 12 dias. Depois de 16, né, de 23 até 30, 24, daí até 32, ele reduz e fica só com 12 dias de direito. E só se ele faltar mais de 33 é que perde completamente o período. Então, esse controle o sistema também faz. E é uma combinação aqui da nossa tabela de situações com a tabela de sindicatos. Daí eu entro lá novamente para a gente, né, daqui a pouco para a gente ver também o assinamento que é feito lá. Então, aqui, na falta injustificada, não entro nessa perda do período, porque ele não perde o período, ele reduz o direito. É bem difícil perder completamente, não impossível, né? E daí tem que ter mais de 33 dias no mesmo período aquisitivo. E a perda do direito aqui, então, fica com não, e a gente vem para o campinho aqui de baixo. Esse perde férias, você sempre vai sinalizar para essas faltas injustificadas. Faltas que a empresa não remunera, né? Ele perde também aqui na folha do mês, e aí você começa a contar dentro do período aquisitivo dele. A hora que alcançar 6 dias, reduzir o direito para 24. A hora que ultrapassar 14, né, 15 dias ou mais, reduz o direito a 18. O sistema vai fazer isso tudo automaticamente. O que você precisa ver? Além de ter esse assinamento aqui, informar o histórico de falta dele. Então, não dá para você apenas, né, o sistema tem que saber que ele faltou. Para onde você vai? Lá para o histórico de afastamento. Quem tem o sistema de ponto integrado, fez o afastamento lá, ele não veio trabalhar, jogou lá uma falta, né, que não remunera, automaticamente já cai aqui no histórico de afastamento dele, e tendo aqui as datas dos afastamentos, deixa eu ver se eu tenho algum aqui para a gente poder ilustrar. Aqui, ó, passei um. Tá vendo? Ó, faltou aqui o Bernardo Veríssimo, faltou no dia 8 de fevereiro. Aqui abaixo você tem o término, né? Foi até o dia seguinte, né? Então, o término dia 9, ele faltou 2 dias, e eu já começo a contabilizar 2 dias nesse período aquisitivo dele, tá? E o sistema precisa desse histórico, porque ele é muito fiel ao período aquisitivo. Um período aquisitivo pode mudar durante o mês. Então, vamos supor que o período dele tivesse mudado bem no dia 9. O que ia acontecer aqui? A falta do dia 8 era para o período aquisitivo anterior, a falta do dia 9 era para o período novo. Então, o sistema é muito correto nisso, por isso você tem que dizer exatamente os dias de falta, para ele poder contabilizar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 597. Vamos lá ver o histórico o período aquisitivo dele. O sistema já está contabilizando essa falta lá no período aquisitivo dele.
né? Então, tô aqui nos períodos, né? O nosso trabalhador 1597. Vamos ver qual é o período que está corrente agora em 2024. Deve ser esse aqui, ó. Então, o que que ele tem? Ó, 2 dias de falta já contabilizados aqui, porque o 8 e o 9 ficaram dentro desse período, já que a aquisição vai até agosto 24. Então, o sistema é muito correto nisso. Eu preciso ter o parâmetro na situação e o histórico com a data da falta, com todos os dias dos afastamentos que ele teve, e ele começa a fazer corretamente esse item. E, além disso, temos também um cadastro lá do sindicato, porque lembra que eu falei que a CLT, ela diz, né, que o nosso trabalhador perde férias por doença, né, por ter ido à Previdência Social, ter ficado mais de 15 dias doente, 6 meses durante o período aquisitivo. A gente fala em 180 dias, numa conta relativa, aceita que cada mês é 30 dias, mas nós temos meses de 31. Então, de repente, ele pode ficar 31 dias, né? 31, 31, 31, ser mais de 180, mas ainda não deu 6 meses. Então, para o sistema controlar isso, ele trouxe esse número de dias para cá. Então, assim, de repente você pensa, não, 180, vamos imaginar alguém que se afastou de 1º de julho a 31 de dezembro. Ele só se afastou 6 meses, embora isso dê mais do que 180 dias. Por quê? Porque eu tenho julho com 31, agosto com 31, outubro com 31 e dezembro com 31. Eu tenho 184 dias e ele ainda não perdeu o período aquisitivo dele. Então, se você quiser dar, né, uma chance, pode botar aqui um 183, um 182, para que, né, não seja feita a perda do direito quando talvez ele ainda não tinha bem 6 meses afastado. Mais de 6, né? Porque tem um dia a mais do que 6. Então, tem aqui também o dia da licença remunerada, também dá para trocar, né? E os dias de auxílio-doença também. Então, fica bem na mão, né, de você aí controlar tudo isso. E vejam que com isso a gente vai ficando mais certo de dizer que a empresa não está pagando dia a mais, não. Ela está pagando exatamente o que ela deve. Por quê? Porque você fez o parâmetro e o controle com as informações como elas deveriam ser. Tá? Gente, gostaram dessa dica? É bem interessante, porque se ninguém olhar para esses campos, talvez a gente esteja pagando mais dias de férias do que a gente deve. E eu vejo muito isso por aí. O pessoal não faz muito bem esse controle dos dias de falta para ter a consequência no direito das férias. E o empregador não precisa pagar se a lei diz que ele não deve. Quero mostrar para vocês também que a Nova Era, ela está em todas as mídias sociais. Nós somos muito atuantes também no Instagram. Corre lá, se inscreve se você ainda não nos segue, para ver muitas dicas. Nós somos bem especializados em departamento pessoal, em rotina trabalhista, legislação trabalhista, e toda semana tem dica, tem informação atualizada para você lá no Instagram. E no nosso canal do YouTube também. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve para receber essas novidades e também os nossos vídeos, né? Porque nós estamos aqui sempre, né, com alguma informação útil para você do DP. Quero dizer também, como a gente é bem especialista no sistema da Sênior, nós temos 2 cursos que a gente oferece para você aprender a utilizar, ou para quem já utiliza, se tornar um expert em sistema de folha da Sênior, tá? A gente tem o curso do Aprenda o Sistema de Folha da Sênior, são 10 aulas, né? Muita informação, apostila, que é um verdadeiro manual, para você que está iniciando, ou para você que quer iniciar uma carreira, nem conhece o sistema da Sênior, vem fazer o curso Aprenda, que realmente vai te abrir uma oportunidade de carreira. E para quem já está aí utilizando o sistema, mas é iniciante, quer entender um pouco mais, esse curso também se aplica. E o segundo curso que a gente tem é o curso Administração de Pessoal Avançado, com o sistema de folha da Sênior, onde você que já é um usuário, você que já conhece o sistema de folha da Sênior, pode então se especializar,
conhecer melhor e mais itens de automação, para que você se libere de alguns trabalhos, né, mais operacionais. O sistema tem muitos recursos, muitas ferramentas, que às vezes no dia a dia você não consegue, né, aprender e ter noção de quanto você poderia aproveitar melhor o sistema e com isso sobrar mais tempo para as situações, para os estudos, né, e a aplicação mais estratégica do departamento pessoal aí dentro da sua empresa, tá? Então, clica aqui que vai ter um item para você conferir esses cursos, né? E se você quiser também sugerir algumas situações que você gostaria de ver a gente falando aqui nos nossos vídeos do YouTube sobre o sistema da Sênior, coloca aí nos comentários, tá? E eu te espero nos próximos vídeos.